Olá, meu nome é Elias Ribeiro, sou neuropsicólogo e vou falar de forma bem resumida sobre o que é o processo de individuação. Forma resumida porque é um assunto muito amplo e se você quiser saber mais sobre ele, eu recomendo ler o livro Jung, Vida e Obra, da Anice da Silveira, que além desse assunto também traz de forma muito fácil, muito didática, outras teorias do Jung. Para entender o que é o processo de individuação, vou aqui citar a Anice citando Jung, que é o velho jogo do ferreiro e da bigorna, né? Onde ele fica batendo com um martelo em cima do aço quente até tomar uma forma, uma forma original, virar alguma coisa além daquele bloco de aço. O processo de individuação é assim nos seres humanos. Ainda aproveitando aí a Anice da Silveira, ela define o processo de individuação como uma tendência instintiva de realizar plenamente nossos potenciais inatos. A primeira parte do processo de individuação é de desvestir a persona. O que é a persona? É um arquétipo conceituado por Jung que é uma máscara, né? Uma máscara social que nós usamos aí como uma espécie de defesa. A gente se apresenta de uma forma para o mundo exterior, de uma forma que não necessariamente corresponde àquilo que nós somos internamente. Você representa papéis na sua vida. Você representa papéis de marido, esposa, aluno, aluna, namorado, namorada, de funcionário e funcionária. Você tem vários papéis que você pode representar na sua vida e a persona é isso, são esses papéis que você representa. E nosso ego tende a se identificar com a persona, principalmente quando nós somos jovens. Os jovens costumam achar que são um pouco mais inteligentes, mais fortes, ou até mesmo, de certa forma, imortais do que realmente são. É algo natural de se acontecer, um instinto que nós temos de tentar ter essa identificação, porque a persona ela é perfeita, ela é forte, mas é importante que saibamos que nós não somos aquilo que nós mostramos para o mundo, nós somos muito mais, nós somos nossos conteúdos internos. E por isso eu vou falar do segundo estágio, porque ele está ligado ao primeiro estágio, né? O segundo estágio é reconhecer a sombra, e nós só conseguimos realmente desvestir a persona quando nós também reconhecemos a sombra. E o que é a sombra? A sombra é outro arquétipo, que nesse caso aí é aquilo tudo que nós não gostamos de nós. Ou seja, nossas falhas, nossas peculiaridades, porque não necessariamente aquilo que nós não gostamos em nós é um defeito, mas pode ser também uma característica que você não gosta. E é doloroso realmente reconhecer tudo isso que nós temos e nós não gostamos. Ela também esconde nossas potencialidades. Então, ao reconhecer a sombra, você tende a explorar melhor seus talentos, principalmente quem gosta de mexer muito com a arte. Isso estimula muito a nossa criatividade. Mas é importante reconhecer a sombra, mas não necessariamente se identificar com ela, já que se identificar com a sombra pode nos tornar destrutivos. E por fim, confrontar a ânima e o ânimos, que popularmente é conhecido como o lado feminino no homem e o lado masculino na mulher. A ânima é como nos referimos ao arquétipo, esse arquétipo no homem, e o ânimos é como nos referimos a esse arquétipo na mulher, porque ele é responsável pelas nossas relações, né, por estabelecer nossas relações, com a forma como nós vamos lidar com o outro, usando o homem como exemplo, por exemplo, é o feminino que ele se identifica, com a mulher seria aquele aspecto mais masculino. Claro que ainda tem uma carga cultural também envolvida aí. Para o homem ele tem que identificar com o seu emocional, reconhecer seus sentimentos, a mulher tem que se impor, tem a tarefa de se impor no mundo. Então nós temos esse lado aí que geralmente é a identificação com o oposto, que nós precisamos confrontar, também é outra parte nossa que geralmente fica muito oculta, para que possamos estabelecer melhor nossas relações. Essa imagem do feminino que o homem carrega, do masculino que a mulher carrega, ela também influencia a pessoa, né, o parceiro ou a parceira que nós vamos ter, escolher para a nossa vida, porque ela também carrega a imagem da pessoa que nós vamos nos apaixonar, pela imagem do par ideal que nós vamos ter. E não confrontar ela, não entender ela, muitas vezes pode levar a problemas sérios, porque às vezes esperamos que o outro seja perfeito da forma como imaginamos ele, mas por fim não é assim que se apresenta. Então é uma parte aí que a gente precisa trabalhar bastante o emocional, a razão, é um duelo muito complicado de lidar, mas tal qual os outros assuntos que nós citamos aqui, é um assunto bem amplo, vale a pena a leitura, mas resumidamente seria isso, bem resumidamente, na verdade. E assim, de forma bem resumida, nós fechamos o processo de individuação e nos tornamos aquilo que nós deveríamos ser no mundo. Mas isso não é um processo estático, ele é um processo contínuo, de transformação contínua. Não é porque você fez esse ciclo que você vai ser uma pessoa, um indivíduo único, fechado ali, já com tudo resolvido. Diariamente nós iniciamos e fechamos ciclos, nós estamos em constante evolução, estamos sempre aprendendo mais sobre nós mesmos.
Então é um processo de contínua evolução, de contínuo aprendizado. Se se interessou pelo assunto, não deixe de ler a recomendação de leitura que eu fiz lá no começo, que é o Jung, Vida e Obra da Anitta Silveira. Esse vídeo ele integra o curso de videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o IFE. Então ele também está aí como conclusão desse curso. Muito obrigado por sua companhia. Tem outros vídeos nesse canal aqui que são mais meus mesmos, mais individuais, então não deixe também de conhecer. Meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço.